Bom dia, irmãos. Deus abençoe o seu domingo e que o nosso Deus também conforte o pastor Arnaldo e os seus familiares pela perda do seu Vicente nessa madrugada. E então, abra sua Bíblia no Salmo 30, que foi o salmo que eu preguei na quarta-feira. Eu vou dar uma esquentada nele aqui, uma requentada, colocar algumas coisas a mais, mas com certeza a sua vida será abençoada. Salmo de Davi, Salmo 30. Vou ler 5 versos, os 5 primeiros versos. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento o seu juízo. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Diz o Salmo 30, Salmo de Davi, pela sua experiência e pela inspiração de Deus. O Salmo 30, a maioria dos estudiosos da Bíblia, dos comentaristas, colocam o cenário do Salmo 30 no episódio de 1 Crônicas 21, que é quando Davi contou o povo. Um dia Davi acordou lá e pediu para Joabe contar o povo. Isso está lá em Crônicas 21. E Joabe tentou desestimular o coração dele, dizendo: olha, você não precisa disso, há muita gente, faça isso. Mas Davi insistiu e contou o povo. A questão parece que não era bem o povo que Davi queria, porque depois os dados que Joabe traz para Davi, a gente vê isso no verso 16 de 1 Crônicas, dizendo: levantando Davi os olhos, deixa eu ver aqui, não é bem esse não. Davi, aqui, é o 5. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel, aqui é o ponto importante, 1.100.000 homens que puxavam a espada. E em Judá, 470.000 homens que puxavam a espada. Então, um recenseamento, mas o foco final é o exército, homens de batalha, de guerra, que Davi já estava velho. E aí, Deus não se agradou disso. Era como, naquele momento, Davi estivesse muito confiado no seu grande exército e poderoso exército. E Deus falou: a coisa não funciona assim. Então, Deus deu 3 castigos para Davi escolher. Primeiro, fugir diante dos seus inimigos durante 3 anos. Segundo, ou melhor, o primeiro ter 3 anos de fome, eu troquei, 3 anos de fome. O outro, 3 meses fugir diante dos seus adversários. Ele ia ter muitas perdas. Ou 3 dias de peste sobre Israel. Então, entre a fome, 3 anos, entre fugir dos seus adversários, fugindo significa dizer que ele está perdendo a batalha. Aquele que não perde, não foge. Aí Davi diz: não, o homem não é misericordioso, eu não quero cair na mão do homem. E 3 dias de peste, ele disse: eu quero 3 dias de peste, porque Deus é misericordioso
e eu possa alcançar misericórdia diante dele. Então Deus enviou uma peste naquele momento. Essa peste consumiu 70 mil homens. Aí há o problema, 70 mil almas por causa de uma contagem. E aí Davi, ele fica muito angustiado. A gente vê isso no verso 13 de 1 Crônicas 21, verso 13. Então disse Davi a Gade, ao profeta: estou em grande angústia. Ele estava extremamente angustiado, coisa talvez de quase entrando em depressão, porque agora ele olhava o estrago que ele fez por uma decisão errada. E essa experiência motivou a escrita do Salmo 30. Aí ele vai exaltar a Deus, ele começa exaltando a Deus, porque Deus o livrou de cair na mão dos inimigos. E também Deus o livrou da sepultura, da morte. Deus o socorreu e o sarou. Isso está no verso 2, dizendo que Deus o socorreu e o sarou, naquele momento de grande angústia, em que ele estava prostrado diante de Deus com os anciãos, por causa daquela atitude que ele teve naquele momento da sua história, da sua jornada. Então ele declara que Deus o socorreu, que Deus preservou a sua vida e não deixou que ele morresse, porque ali eu acho que foi terrível. Ele estava extremamente grande angústia. Você sabe que a angústia é como se fosse uma mão na garganta, né? Apertando aquela angústia. E quando ele olhava para o povo lá, disse: tudo isso aconteceu por minha culpa. Ele passou uma noite de fogo, uma noite difícil. Então ele reconhece que a sua vida foi poupada pela graça de Deus. Isso nós vamos ver no 21, 30, 21, ou melhor, o 30, 11. Convertestes o meu pranto em alegria, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria. Porque, de fato, literalmente, ele estava vestido com panos de saco, quando ele esteve diante de Deus. Ele viu que Deus foi o seu auxílio. Então, e também ele percebeu que nenhuma crise dura a vida toda. Por mais que a gente passe por uma noite difícil, tudo tem o seu limite. E aí é que está o ponto interessante. Ele faz essas declarações, e no verso 5 ele vai dizer: porque não passa de um momento a sua ira. Deus, ele deu a escolha para Davi, mas depois Deus o sarou, determinou que o anjo não destruísse mais, lá em 1 Crônicas 21, e a cidade foi poupada, o povo foi poupado, e Davi se recobrou ali daquele estado em que ele estava. Então, no verso 5 do Salmo 30, ele diz: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Uma questão de tempo. Qualquer momento ou seja, de juízo de Deus, ou mesmo de alguma crise que a gente venha passar, isso é muito pequeno comparado com a bondade de Deus, que dura a vida inteira. E aí ele diz essa grande frase: o anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Esse aqui é o ponto principal desse texto, essa declaração aí que está na história. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele sentiu isso em várias ocasiões da vida dele. Mas é uma verdade. O choro, ele pode representar a dor profunda, a angústia da nossa alma, em algum momento da nossa vida. E essa palavra noite, ela tem um significado forte, porque é um período em que nós choramos, passamos por algum momento, seja lá por nossa culpa, por uma decisão,
ou não, por coisas que acontecem que a gente não pediu, mas que acontecem. Então, pode ser enfermidade, alguma provação, algum outro problema que deixe a nossa alma em profunda angústia, problemas emocionais, afetivos e, por fim, a morte. A morte, ela causa uma dor terrível. E ela é muito complicada. O homem nasce, o homem morre. Mas nós sentimos. Aqui é uma questão de dor que Davi fala, mas isso dura um tempo. Quando meu irmão faleceu, e às vezes algumas coisas acontecem pela madrugada, né? Parece que o organismo está mais sensível para quem está hospitalizado, em cuidado intensivo. À tarde ele estava muito bem, mas pela madrugada infartou, deu lá um problema e não conseguiram reanimá-lo. Era o mais novo da turma. E aí, a minha irmã, que é a mais nova da turma, ela estava quase que inconsolável ali. E eu fui com ela para o carro. Ela entrou, eu entrei com ela, e ela perguntava, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou logo com ele, não estava tudo bem? Eu disse, mas Deus sabe todas as coisas. O meu irmão era o único crente em Fortaleza. E aí ele estava já convidando a minha irmã para ir várias vezes. Bom, foi uma noite muito difícil, porque às vezes você não tem palavras. E a angústia, você tem angústia e ainda vê a angústia do outro, isso soma. Mas aí, aquela noite passou, porque ela passa. Ela é difícil, mas ela tem um tempo curto e pela manhã vem a alegria. A noite não é uma noite comum, um tempo de uma noite, ela é um tempo. Esse tempo pode ser dias ou mais. A questão é que passa. E aí a gente conversou. Sei que a minha irmã começou a ir na Igreja Batista Central de Fortaleza. Foi lá, começou, e já tem 2 anos e meio que ela está lá. Então, aquela noite, aqueles dias de angústia, de tristeza, eles passaram. Hoje ela usufrui do conhecimento de um Deus que ela não conhecia, mas que Ele sabe cuidar. E o salmista aqui, quando ele diz assim, a noite, ela é dura, mas ela passa. O choro pode durar uma noite. Há um prazo, há um tempo definido. Ele não dura para sempre. Essas noites que já passamos ou que teremos de passar, elas passam. E tem algo muito interessante aqui. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 18, ele diz, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida, do presente século, não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Ele diz, o que nós vivemos agora é muito pequeno. Isso é comparado a uma noite que passa rápida, comparado com o que Deus preparou para os santos. E eu fiquei pensando nessa manhã, agora de manhã cedo, quando eu soube que o pastor Arnaldo não viria, e lembrei de um sonho que eu tive, que eu sonhei no início da semana, que a Jana chegava para o Alberto e dizia assim, aí ó, chama o Wander para pregar. E aí eu passei a semana com aquele negócio na cabeça. O que isso significa? Deus dá pista sobre algumas coisas? Então, hoje pela manhã, o Alberto mandou aquela mensagem
dizendo, dá? Eu disse, dá, que eu tenho a mensagem de quarta-feira. Sabe, como é que a nossa mente poderia sonhar com uma coisa que não tem a mínima condição da gente prever, né? Então, alguns sonhos são sonhos de Deus. Deus mostra alguma coisa. A gente aqui não faz a conexão direita, a gente fica naquela expectativa, o que isso significa? Mas ela tem um sentido. Você entendeu a ligação? Quando eu estava pensando aqui sobre essa questão aqui da noite, ela traz essa perspectiva de sofrimento atual, mas também traz essa perspectiva de limite. Mas ela também traz uma esperança, a glória que está por vir, como Paulo falou em Romanos 8. E essa deve ser a nossa expectativa. Se você tem muitas expectativas nesta terra, você pode ser frustrado, porque ela vai passar e você não pode fazer nada. Se dependesse do homem, a gente viveria 1000 anos aqui na face da terra, mas não depende de nós e tudo vai passar. O rosto que eu tenho hoje não tem nada a ver com o que eu tinha nos meus 15 anos. Eu fico olhando minhas fotos antigas e disse, então qual será a minha imagem na eternidade? Já que eu mudei tanto e vou mudar. E se eu chegar aos 100 anos, já viu que seria um maracujá de gaveta, que não tem nada a ver com quando eu tinha 8 anos de idade. Na verdade, há uma glória reservada para nós. E o que eu entendo, pelo menos a posição que eu tenho, é que nós teremos um novo rosto. Porque as coisas desta terra são perecíveis, né? Não tem sentido uma criança que nasceu e morreu aos 8 meses, na eternidade, qual rosto ela teria? De 8 meses? E alguém que nasceu com alguma deformação na eternidade teria isso? Então Deus vai nivelar todo mundo, um novo rosto. E Apocalipse diz um novo nome. E para Jesus também, ele terá um novo nome, que nós não conhecemos, mas na eternidade. E como é que nós vamos nos acostumar? Acostumando. Nós estaremos em estado perfeito de glória. Então, nós nos acostumaremos. Enquanto eu pensava sobre essa transição da noite para amanhã, eu lembrei do apóstolo Paulo, por volta do ano 64, pelo decreto de Nero, um homem muito terrível, decretou a morte de Paulo, talvez ali 64 ou 68, depois de Cristo. E então eu fiquei pensando, Paulo foi um crente muito fiel a Deus. Ele foi um crente sereno. Então, enquanto ele saía ali da masmorra romana para aquele local onde ele ia ser decapitado, muito provável não havia o terror no coração dele que haveria no homem comum. Havia a serenidade que estava no rosto de Tiago, né? Havia uma serenidade por causa dessa esperança e pelo que viria depois. Então, enquanto o carrasco levantava a espada, Deus levantava a coroa. E Paulo sabia disso. Ele sabia que o tempo presente ele é difícil, mas ele é curto, comparado com o que há de vir. A espada do carrasco, pouca coisa iria tirar dele a vida, mas Deus tinha reservado para ele a verdadeira vida e eterna vida, o qual nunca mais ele teria problema algum, nem preocupação alguma. E esse estado retrataria bem o que em Apocalipse diz, 21:4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E realmente essas coisas primeiras irão passar. Eu creio que
Paulo ele não temeu a morte. E nós precisamos não temê-la, porque ela virá de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Porque nós precisamos colocar os nossos olhos na alegria que vem pela manhã, e não na noite. Nós estamos sujeitos à noite, toda hora. É um familiar nosso, é um amigo, é um irmão em Cristo. Mas a alegria vem pela manhã. A alegria de Paulo veio pela manhã. E a manhã representa a eternidade com Deus. Não mais a noite aqui na terra, cheia de lutas e sofrimentos. Tem dois tipos de alegria: a alegria do mundo e a alegria de Deus. A alegria do mundo é aquele bem-estar que ele dura enquanto tudo está bem. Quando as coisas começam a dar problema, então essa alegria sai à medida que as circunstâncias mudam. Essa é a alegria do mundo. O homem do mundo, ele está feliz, está alegre, uma alegria passageira, enquanto as coisas estão bem. Na hora que surge um problema, essa alegria sai do coração dele. Mas a alegria de Deus, ela é superior a isso. Ela está baseada na esperança que o crente tem em Deus. Então, ela é algo que Deus coloca no coração do seu servo. Ela está presa à esperança. O crente, ele tem essa consciência. Deus pode usar algumas circunstâncias da noite para nos preparar. Ele pode fazer isso. Na verdade, nós somos preparados a todo instante. Mas essa esperança que a alegria vem de Deus, ela é exposta aqui no Salmo 30. A alegria, ela vem pela manhã. Ela vem como um estado de júbilo, como um cântico de vitória. É justamente isso que Davi fez. No verso 12, ele vai dizer: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor meu Deus, graças te darei eternamente. Na manhã, há louvores, e há louvores eternos, no coração daquele que confia em Deus. A alegria que vem pela manhã é resultado da perseverança, é resultado dessa confiança na promessa de Deus. Meu irmão, minha irmã, a gente sabe que a coisa é dessa forma. Toda a nossa esperança deve ser colocada no amanhã de Deus. Então esse amanhã trará consigo a alegria verdadeira, que não passa, jamais pode passar. Mesmo nos momentos mais difíceis, e o momento talvez mais difícil seja a morte, nós veremos essa morte não como fim, mas o começo do amanhã, de uma vida plena com Deus, eterna, onde Ele limpará todas as lágrimas e não haverá mais o medo da morte, nem o clamor, nem a dor. As primeiras coisas vão embora, se passarem. Então, uma nova modalidade de vida. Nós precisamos lembrar do amanhã. Esse é o amanhã de Deus. É o amanhã que nos coloca no lugar onde Deus sempre sonhou. Eu fico pensando, a terra não pode ser... Embora a gente tenha algumas evidências, Pedro falando sobre a terra, mas Jesus disse: eu vou para o Pai vos preparar morada. Dá uma visão de um lugar diferente, mais lindo, que a gente nunca viu. Eu estou enfatizando mesmo nesta manhã, o amanhã eterno com Deus, porque a gente está sujeito aos dias tristes, mas eles são temporários, mas a gente está sujeito a esse amanhã, que é eterno, de Deus. Pode ser a alegria que vem no dia seguinte, mas pode ser a alegria eterna que vem de Deus. E ali nós veremos quanto valeu a pena e como não perdemos nada dessa terra. Se a sua vida
gasta com seu coração em Deus, buscando as coisas de Deus, você vai ver que a eternidade pagou o preço e vai valer a pena. E que qualquer perda do mundo presente é simplesmente perdas. Os ganhos maiores estão na eternidade. Então, eu encorajo, tenha essa esperança firme de que à noite nós estamos sujeitos, mas ela passará. Talvez a nossa vida aqui na terra seja uma noite, a nossa existência. Nós vivemos, mas olhando para a alvorada de Deus que virá, a manhã perfeita, onde o sol de Deus brilhará eternamente, nunca mais nós veremos a noite. A eternidade, ela é real, e a gente precisa cultivar isso no nosso coração. Quanto mais o homem se prender a essa terra, mais ele sofre, mais ele vai se preocupar com perdas. Nós vamos chorar quando tivermos perda, mas vamos olhar para a eternidade. Esse é o nosso destino em Deus, é o projeto final de Deus, não tem outro. Então é o melhor projeto que Ele nos deu e colocou à disposição do homem. Bem-aventurados os homens que entenderam esse projeto e olharam para ele e se apegaram e têm essa esperança no amanhã de Deus. Espero que você tenha entendido e que Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por esse dia. Peço que o Senhor console o Arnaldo, a Sheila, o Denis, toda a família. Porque nós sabemos que a dor é grande. Mas nós temos a esperança que o seu Vicente, agora ele vive o amanhecer de Deus. O amanhã, a alvorada para sua alma. E o desfrute da vida eterna com Deus. E que o Senhor preserve essa esperança no nosso coração. É algo que não podemos fugir. Todos nós passaremos. Então, que o nosso coração, os nossos olhos estejam em Ti, Senhor, na eternidade, e não nessa noite passageira que é a nossa vida, mas que esteja no amanhã Teu, que o Senhor preparou, onde o sol brilhará eternamente. Que o Senhor encoraje o nosso coração a olhar mais para os céus do que para a terra. Ainda que tenhamos que viver aqui e ter muito cuidado com as coisas que nós fazemos e escolhemos, mas que os nossos olhos estejam plenamente em Ti. Então, abençoe a Tua igreja, fortaleça, e que o Senhor encha essa casa de almas, de vidas que estejam desejosas a caminhar no amanhã com o Senhor. Muito obrigado pela Tua fidelidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém.